Graça e paz, igreja! Espero que os irmãos estejam bem, estejam com saúde e estejam firmes no Senhor. Amém? Às vezes a gente nem está com aquele ânimo todo, mas a palavra do Senhor é quem nos renova, é quem nos dá força, porque Ele é a nossa alegria. Amém? É motivo de permanecermos, é motivo de continuarmos, e é por isso que nós estamos aqui, irmãos, porque essa palavra é a nossa coluna, é a nossa base. Na hora que as coisas estão ali daquele jeito, é nela que a gente se apega, porque o Senhor não mente. Então, se a gente confessa a palavra, se a gente diz aquilo que está escrito, que são promessas para as nossas vidas, irmãos, ela se estabelece em nós. Amém? Porque é isso, o Espírito Santo, ele se apega em nós naquilo que nós desejamos de Deus, da parte de Deus. Então, todas as vezes que nós estamos caminhando conforme a vontade do Senhor, naquilo que Ele quer, o Espírito Santo confirma. Amém, irmãos? Então, estamos aqui juntos para aprender mais um tempo do Senhor. Hoje nós vamos finalizar o capítulo 4 e vamos avançar bastante o capítulo 5. Vamos quase finalizar. Mas eu preferi não terminar ele hoje, irmãos, porque são muitas coisas importantes nesse trecho. A gente pode dizer que esse capítulo 5, ele trata de coisas muito espirituais. Então, é bacana que a gente tente gastar um tempo maior para a gente se dedicar mesmo a tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Amém? Então, hoje nós vamos até o versículo 17 e na próxima semana eu vou só finalizar porque eu quero tratar um pouco com os irmãos acerca do próximo assunto com um pouquinho mais de tempo, porque é algo importante que Deus deixou para nós por meio de Paulo, dentre tantas coisas, tá certo? Então, hoje nós vamos só até o versículo 17, mas já é bastante coisa. Amém? Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos por este tempo, te agradecemos por mais esse dia de estudo, te agradecemos pelas nossas vidas e pela oportunidade, Senhor, de aprender um pouco mais de Ti. Pai, peço por mim, instrui-me, Senhor, desce sobre mim, Espírito Santo de Deus, com a Tua sabedoria, e instrui a nós todos, a mim e aos meus irmãos, conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade, conforme aquilo que o Senhor separou para este tempo. Ajuda-nos, Senhor, a compreender a Tua mensagem, a compreender os Teus desígnios. Ajuda-nos a sermos transformados por esta palavra. Queremos crescer em graça. Queremos crescer em sabedoria diante de Ti, Senhor. Então, estamos aqui, Pai. Nós cremos que a nossa fé é aumentada todas as vezes que separamos tempo ouvindo a palavra e meditando nos Teus ensinamentos. Então, aumenta a nossa porção de fé, Pai. Nós te agradecemos por essa oportunidade, Pai. Peço, fala conosco, Senhor. Fala tudo aquilo que o Senhor preparou para este dia, para este tempo. Assim nós oramos te agradecendo pelas nossas vidas e pelo teu amor, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, irmãos? Então, nós vamos finalizar o capítulo 4, tá bom? São os 3 últimos versículos. Inclusive, ele foi lido no culto de domingo passado, né, pelo presbítero Narciso. Foi bem bacana. A pastora Iracema também, na sua pregação, tratou algumas coisas a respeito das quais eu vou falar. Então, é isso. O Senhor, Ele vai nos preparando, né, para a sua palavra, para os seus ensinamentos, que nós estejamos aqui como esponjinhas, prontos para absorver tudo. Amém? Vamos lá, então? Eu vou ler com os irmãos. Olha, nós vamos dividir em 2 partes esse estudo de hoje. Essa primeira parte vai do capítulo 4, começa aqui no versículo 16, e nós vamos até o capítulo 5, até o versículo 10. E depois nós vamos do versículo 11 do capítulo 5 até o versículo 17. Amém? Então eu vou ler tudo como eu faço de costume e depois nós vamos tratar da primeira parte e da segunda. Vamos lá? Glórias a Deus. Então, vou direto, amém, irmãos? Do capítulo 4, versículo 16, até o capítulo 5, no versículo 17. Aleluia. Portanto, não desanimamos. Ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está em plena renovação, dia após dia. Pois as nossas aflições, leves e passageiras, estão produzindo para nós uma glória incomparável, de valor eterno. Sendo assim, fixamos nossos olhos não naquilo que se pode enxergar, mas nos elementos que não são vistos. Pois o que é visível é temporal, ao passo de que o que não se vê é eterno. Estamos certos de que, se esta nossa temporária habitação terrena em que vivemos for destruída, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas.
Enquanto estivermos morando nessa tenda, gememos, almejando ser revestidos da nossa morada celestial. Porquanto, se de verdade estivermos vestidos, não seremos surpreendidos sem roupa. Porque enquanto estivermos residindo neste tabernáculo, murmuramos e somos angustiados, pois não queremos ser despidos, mas sim revestidos da nossa casa celestial, para que aquilo que é mortal seja completamente absorvido pela vida. Ora, foi Deus mesmo quem nos preparou para isso e concedeu-nos o Espírito como plena garantia do que está por vir. Portanto, andamos sempre confiantes, cientes de que, enquanto presentes nesse corpo, estamos distantes do Senhor, pois vivemos por fé e não pelo que nos é possível ver. Sendo assim, caminhamos em confiança e preferimos estar ausentes desse corpo para estarmos completamente presentes com o Senhor. Por isso, temos a ambição de sermos agradáveis, quer estejamos vivendo nesse corpo, quer o deixemos. Porquanto todos nós deveremos comparecer diante do tribunal de Cristo, a fim de que cada um receba o que merece em retribuição pelas obras praticadas por meio do corpo, quer seja o bem, quer seja o mal. Portanto, compreendendo o que significa temer ao Senhor, procuramos persuadir todas as pessoas. O que somos está manifesto diante de Deus e esperamos que semelhantemente esteja bem claro em vossas consciências. Não estamos tentando outra vez nos recomendar a vós, mas vos concedermos a oportunidade de vos orgulhardes por nossa causa, de maneira que tenhais resposta para os que se orgulham das aparências e não do que está no coração. Pois, se enlouquecemos, é por amor a Deus. Se conservamos o juízo, é porque vos amamos. Porquanto o amor de Cristo nos constrange, porque estamos plenamente convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista meramente humano. Ainda que outrora tivéssemos considerado a Cristo assim, agora, contudo, já não o conhecemos mais desse modo. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aleluia! Estamos vivendo o novo de Deus. Amém? Aleluia! Então vamos lá, irmãos. Conforme nós vimos no estudo passado, Paulo gastou um tempo dando argumentos para explicar os motivos dele passar por tantas tribulações, por tantas situações complexas, por tantos sofrimentos. Então, ele gastou ali no capítulo 4 e ele fez isso também no capítulo 1, escrevendo a carta e explicando o porquê de tantos sofrimentos e por que ele estava fazendo isso. Porque era um dos pontos que os falsos apóstolos faziam questão de apontar. Dizer que ele não era um apóstolo verdadeiro segundo a vontade de Deus, porque ele passava por todas aquelas aflições. Que Deus o largava ali naquelas situações, porque era como se fosse um castigo para ele, por ele não ser um apóstolo verdadeiro. E Paulo, ele vem trazendo ali as explicações, e foi muito lindo da gente ver no capítulo passado, ali ao longo do capítulo 4, Paulo falando que ele estava sendo aperfeiçoado, que todos aqueles sofrimentos ajudavam ele a se centrar, ele entender quem ele é diante de Deus, a entender quem ele é em Deus, a entender que ele é um servo, que ele foi chamado para servir e que ele precisava sempre dar glória a quem merece glória. Que ele não podia ali achar em nenhum momento que aquilo ali vinha dele. Que ele não podia ser arrogante, que ele não podia se sentir orgulhoso. Então ele sabia que Deus tratava com ele daquela forma, irmãos. E, irmãos, nós precisamos compreender isso, que nós passamos por aflições, porque o Senhor nos disse que nós passaríamos por aflições. Disse também que nós tivéssemos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo e somos com Ele, por meio do seu Espírito Santo. E Paulo, ele pegou aquilo para ele. Ele entendeu que a caminhada cristã é a caminhada do tome a sua cruz e siga-me. O que a gente não pode esquecer é que Paulo, mesmo em meio a essas aflições e mesmo em meio a esse sofrimento, Paulo viveu a prosperidade do Senhor nessa terra, irmãos. Ele cumpriu a vontade de Deus. Amém? E quando a gente cumpre a vontade de Deus, as promessas de Deus se realizam nas nossas vidas. E a vontade do Senhor é sempre melhor do que a nossa.
Tudo aquilo que a gente julga que é melhor, tudo aquilo que a gente julga que é mais precioso, que é mais valoroso, irmãos, cai por terra quando nós compreendemos os desígnios de Deus sobre as nossas vidas. Porque o que ele vê é muito maior, é muito mais amplo. E Paulo, ele foi sendo transformado e aperfeiçoado e ele começou a compreender que tudo aqui era passageiro, irmãos, como nós vamos ver aqui. Amém? Então, essas informações, esses ensinamentos de Paulo entrem em nós e nos façam compreender que Deus tem cuidado de nós. Ele falou lá no capítulo 1 sobre o consolo de Deus sobre todas as coisas. Que Deus nos consola. E Ele nos consola também para que nós possamos consolar aqueles que passam por dificuldades. E mais na frente, nos capítulos à frente, nós vamos ver Paulo mais uma vez falando acerca do motivo dele passar pelas aflições. Até o capítulo 6, nós vamos ver Paulo falando ali, defendendo seu ministério em diversos aspectos, amém? E nessa defesa nós temos muitas informações do porquê a vida se desenha dessa forma. E muitas vezes nós não compreendemos, mas nós precisamos entender que o reino de Deus se inicia aqui, irmãos. Mas o nosso reino não é dessa terra, amém? Nós ansiamos, nós aspiramos pelos céus, pelos novos céus, pela nova terra, amém, irmãos? Nós estamos aqui nos aperfeiçoando para estarmos com Cristo, lá nos céus, ao lado do Pai, amém? E com toda essa nação, com todo esse povo eleito, essa nação santa que Deus está elegendo nessa terra, amém? Então, irmãos, Paulo, agora, aqui ele lá explicou mais uma vez os motivos dos sofrimentos, e aqui, a partir do versículo 16 do capítulo 4, ele começa ali a deixar claro, ele sugere atitudes, né? Olha como eu reagi diante dessas situações, e ele sugere para os cristãos como reagir diante das tribulações, diante dos sofrimentos. Então, nós vamos ver aqui que ele fala sobre 4 atitudes que nós devemos ter em meio às tribulações e aos sofrimentos. Ele fala sobre não desanimar, ele fala sobre aguardar ansiosamente pela ressurreição dos mortos, ou seja, aguardar esse novo tempo do Senhor, a eternidade. Ele fala sobre mantermos o bom ânimo em todas as circunstâncias e ele fala também sobre agradar a Jesus, mesmo em meio ao sofrimento, irmãos, porque o grande preço já foi pago, a dor maior já foi sofrida, o castigo que nos traz a paz estava ali sobre Jesus, irmãos, que castigo que ninguém suportaria, o peso de todos os castigos do mundo, de toda a humanidade. Então ele fala, olha, eu olho para Jesus e eu preciso me animar, porque o trabalho mais difícil já foi feito, e foi feito por ele. Esse meu aqui é uma tribulação momentânea, passageira. Amém? Aleluia! Então nós passamos por situações muito diferentes das de Paulo, mas isso não significa que elas sejam menos difíceis ou menos dolorosas para nós. Entende? Porque cada um tem um limite, cada um tem uma área da vida onde é necessário ter o consolo de Deus para prosseguir. Mas independentemente da aflição, irmãos, que a gente passa ou que nos confronta, esses princípios de Paulo, eles vão sempre nos ajudar, entende? Da gente manter o bom ânimo, da gente olhar para Cristo, para tudo que Cristo passou e fez por nós, da gente não desanimar em meio aos sofrimentos e da gente ter essa expectativa dos céus, da nossa salvação ali na eternidade, da morada celestial. Amém? Então vamos analisar aí, seguindo o texto, essas sugestões. Eu vou começar aqui primeiro do versículo 16 ao 18 do capítulo 4. Amém? Portanto, não desanimamos. Ainda que o nosso exterior, em algumas traduções vai estar homem exterior, esteja se desgastando, o nosso interior, em algumas traduções o homem interior, está em plena renovação, dia após dia. Pois as nossas aflições leves e passageiras estão produzindo para nós uma glória incomparável, de valor eterno. Aleluia! Sendo assim, fixamos nossos olhos não naquilo que se pode enxergar, mas nos elementos que não são vistos, pois os visíveis são temporais, ao passo de que os que não se veem são eternos. Aleluia. Então, irmãos, Paulo ele fala, eu não desanimava. Havia dificuldade, dava aquela baixada, mas eu não desanimava. E por isso que ele exorta, não desanimamos. Por que Paulo sempre trata no plural? Porque Paulo ele não escreveu essa carta só. Eu não sei se foi no estudo de Romanos que eu expliquei aos irmãos, mas Paulo ele tinha o hábito de, ele recebia do Senhor, ele falava, alguém escrevia, depois alguém entregava. Então,
ele estava ali com alguns irmãos, com alguns discípulos. Aqui a gente tem informações de que ele estava, um dos discípulos era Timóteo. Então, todas as vezes que ele fala, não desanimamos, irmãos, ele está falando por ele, pelos irmãos que estão ali com ele, fazendo parte, né, desse momento em que essa carta está sendo escrita, tá certo? Então, quando Paulo fala desse homem exterior que está se deteriorando, ele está falando do ser humano. Irmãos, a cada dia que passa, o nosso corpo físico está morrendo. É assim que funciona, amém? Nós envelhecemos, as células morrem, o cabelo vai ficando branco, a visão muda, o paladar muda, a memória muda. Então, ele fala claramente que esse homem, esse ser humano, né, a gente que está nesse corpo que está se deteriorando, é o corpo natural. Então, ele fala aqui no versículo 16, ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, então ainda que eu esteja envelhecendo, ainda que o meu corpo esteja progressivamente morrendo, o meu interior está em plena renovação dia após dia. Quando nós falamos de homem interior, de meu interior, ele está falando que quando a gente se une a Cristo pelo Espírito Santo, irmãos, nós começamos um processo de crescimento, de amadurecimento, de transformação. Então esse processo ele é diário, ele é crescente, ele vai buscando a imagem e a semelhança do Pai. Então, nós somos renovados dia após dia. Irmãos, cada minuto que a gente se dedica a estar com o Senhor na intimidade, estar com o Senhor em oração, estar aprendendo dele em suas palavras, em suas ministrações, aquelas ministrações que ele separa os mestres para nos dar, nos passar, seja na igreja, seja no YouTube, seja... Amém, irmãos? Quando o Senhor nos ensina, cada vez que o Senhor nos ensina que nós nos deixamos ser transformados por essa palavra genuína, nós estamos crescendo. Amém? Então, o nosso homem exterior, o nosso homem natural, o nosso corpo físico está morrendo. Mas nós não, estamos sendo renovados dia após dia. Amém? Aleluia. A maturidade do homem interior traz uma compreensão de que as dores são passageiras. O fortalecimento da comunhão com Deus renova as nossas forças diariamente. Irmãos, todas as vezes que a gente olha para esse corpo que está se deteriorando, mas que a gente entende que o nosso interior, ele cresce e é uma glória que vai crescendo, amém? Isso nos traz essa expectativa, isso nos traz essa esperança de que isso aqui tudo é passageiro. Sabe? Não tem como a gente ficar preso. Irmãos, quem pode dizer que vai estar vivo amanhã com certeza, irmãos? A gente ora ao Senhor para que Ele nos permita estar aqui e cumprir todos os seus desígnios. A gente ora ao Senhor para que nos nossos dias não sejam abreviados, porque conforme a palavra nós podemos compreender isso, que muitas vezes os dias são abreviados, irmãos, dependendo das escolhas que fazemos. Amém? E a gente quer cumprir todos os signos de Deus nessa terra, porque nós temos um apego. Mas quanto mais nós somos transformados, e Paulo nos ensina isso, mais você se desapega desse homem que se deteriora. E mais você quer ser aperfeiçoado conforme a imagem e semelhança de Deus. Amém? Paulo comparava a glória maior que está preparada para nós com a nossa leve e momentânea tribulação. Seus olhos estavam no porvir, na vida eterna. Paulo nos ensina a não focar nos problemas, mas a manter os olhos fixos em Deus, ao seu cuidado, ao seu amor, à sua fidelidade, nas suas promessas e na salvação. No verso 18 diz assim, do capítulo 4. Sendo assim, fixamos nossos olhos não naquilo que se pode enxergar, mas nos elementos que não são vistos, pois os visíveis são temporais, ao passo de que os que não se veem são eternos. Irmãos, todas as vezes que a gente se apega nas nossas dificuldades, nas nossas limitações, naquilo que a gente não dá conta de fazer, isso pode trazer uma angústia, irmãos. Isso pode trazer um desânimo, isso pode trazer tristeza no coração. Amém? E nós precisamos separar esses momentos que nós temos uma baixa, porque a nossa alma sente, né? Nas nossas emoções elas também estão sendo renovadas, mas nós precisamos entender que cada vez que as coisas estiverem difíceis aqui, eu tirar o foco das coisas e focar no que é eterno, irmãos, a compreensão muda. Sabe, irmãos, eu tenho algumas amigas que têm passado por alguns processos complexos, que têm sentido dores diariamente. Irmãos, é muito complicado. Porque Deus sabe dos nossos limites e muitas vezes a gente também é limitado. Sabe? Então, a gente fica torcendo para que passe uma situação, a gente fica torcendo para que algo aconteça de uma forma diferente. Mas, irmãos, a gente tem essa certeza de que na medida que a gente tira o olhar daquilo que é visível e que a gente foca no invisível, irmãos, tudo muda.
Amém? E Paulo ensina isso. Irmãos, a gente olha para a vida de Paulo e foram muitas tribulações, foram muitas dificuldades, foram muitas situações. E Paulo estava ali, ele está nos ensinando o quê? A não desanimar diante das aflições. Amém? Então nós precisamos estar firmes nisso. Aleluia. Paulo nos ensina a não focar nos problemas, mas a manter os olhos fixos em Deus, no seu cuidado, no seu amor, na sua fidelidade, nas suas promessas na salvação. Confiar que Deus tem um propósito maior, que Ele permanece no controle de tudo. Lembrar que tudo nessa vida é passageiro. Não devemos negar que passamos por tribulações, por dores, por dificuldades. Paulo não sugere isso, irmãos. Nós não somos negacionistas daquilo que nós estamos vivendo. Se está doendo, está doendo. Se eu estou sofrendo, eu estou sofrendo. Não é isso. O próprio Jesus disse que nós passaremos por situações assim, amém? O que nós estamos dizendo é, essa dor, ela é momentânea, por quê? Porque daqui a pouco esse corpo já passou. Nós vamos passar, irmãos, se Jesus não voltar antes, nós vamos passar pela morte física. Então é momentâneo. E qual a comparação de Paulo? O ponto de comparação? A vida é eterna, irmãos. Amém? O que são 40, 50, 60, 70, 80, 100 anos comparado à eternidade? Quando ele fala de leve e momentânea tribulação, a irmã, eu vou passar 100 anos sofrendo. Não sei, meu irmão. O que eu sei, o que eu tenho certeza é que o Senhor é contigo nas suas dificuldades. O Senhor é contigo nas suas adversidades. Ele tem sustentado. Se você confiar e aumentar a sua intimidade, Ele vai te ajudar. Você vai passar por todas essas coisas e você vai prosperar e vai vencer. Amém? Eu sempre falo, irmãos, que Deus não nos deixa passar por algo, porque a palavra diz maior do que aquilo que a gente suporta. A graça, há um favor para que a gente dê conta. Amém? Então, nós precisamos realmente focar, irmãos. Focar no que é eterno para que a gente tenha força para suportar, para superar, para passar por todas as situações. Amém? Então, todas as vezes que ele fala de coisas invisíveis, o que são as coisas invisíveis? Para a gente focar nas coisas invisíveis, o céu, a eternidade, as promessas de Deus, o perdão dos meus pecados, a minha salvação. Irmão, se eu estou passando, eu falo, Jesus morreu na cruz por todos os meus pecados. Jesus pagou um preço que era meu, que não era dele. Então, amém. Eu olho para a minha circunstância e penso, eu jamais daria conta de fazer, passar pelo que Jesus passou. Então, é isso mesmo. Amém? Vamos seguir, vamos firmes com Jesus e vamos firmes em Deus, porque é Ele quem nos dá condição, aleluia, de superar todas as situações. E o que é que faz nos ter essa força? É a presença do Espírito Santo em nós. É Deus presente em nós que nos ajuda a passar por todas as circunstâncias. Como que eu posso focar nas coisas invisíveis, irmãos? Aumentando a intimidade com Deus por meio da oração, do conhecimento da sua palavra, dando ações de graças em todo o tempo, como Paulo sugere, aumentando essa intimidade, ofertando sacrifícios de louvor ao Senhor. Amém, irmãos? Isso tudo renova as nossas forças. Isso tudo faz com que o Espírito Santo haja na nossa mente, haja nas nossas emoções e transforme as circunstâncias. Essas coisas, a oração, o louvor, o sacrifício de louvor, a intimidade com Deus, a sua palavra, tem o poder de nos renovar dia após dia. Nem sempre Deus vai nos retirar desse ou daquele sofrimento. Amém, irmãos? Nem sempre. Mas o foco nas coisas invisíveis nos dá espaço para que Deus transforme o entendimento de tudo aquilo que estamos passando e que nos faz sofrer. Irmãos, não é que Paulo não sofria. Paulo não falou que ele tinha um espinho na carne? Que andava com ele o tempo todo? O que é um espinho na carne, irmãos? Eu não sei se vocês já pisaram em espinho de roseira. Mas, irmãos, dói, corre o risco de infeccionar. E ele andava com um espinho na carne. Ele tinha esse sentimento. E esse sentimento que ele tinha não o desanimava. Amém? Ele era renovado pelo Senhor porque ele estava mirando naquilo que estava por vir. Era momentâneo, era uma questão de tempo, irmãos. Amém? E logo ele estaria com o Senhor. E ainda demorou, irmãos. Depois que ele escreveu essas cartas, ele está com o Senhor. Mas ele perseverou. Amém? Aleluia! E aí, irmãos, nós vamos aqui para a segunda parte agora. Não na segunda parte, mas a continuação dessas atitudes que Paulo sugere que nós tenhamos
em relação aos sofrimentos. Ansiar por esse novo tempo, ansiar pelos céus, pela nova terra, ansiar por esse tempo onde nós estaremos com o Senhor. Então ele fala da ressurreição dos mortos. Irmãos, o que vai acontecer na ressurreição dos mortos? Nós vamos estar ao lado de Jesus. Então ele fala, olha, quando as coisas estiverem difíceis, primeiro, não desanima. Segundo, fica na expectativa da ressurreição dos mortos, que quando a gente passar, quando o nosso homem exterior partir dessa aqui, nós ainda teremos um novo tempo, que é um tempo prometido por Jesus. Aleluia. E aí nós vamos aqui do capítulo 5, do versículo 1 ao 5. Amém? Paulo não tinha dúvidas de que o estado da ressurreição seria infinitamente melhor e mais glorioso do que o nosso estado aqui. Compara a habitação terrena com uma tenda, ele fala que esse corpo aqui é como uma tenda, como uma barraca. Amém? E ele faz referência às barracas daquela época, às tendas, né, do tabernáculo, do deserto. Então, ele fala, ele compara essa habitação com a habitação eterna, que é um edifício, né? Quando a gente pensa de barraca, que o vento bate, o vento leva, e ele fala, essa habitação terrena aqui, essa tenda que a gente vive, essa barraca, não se compara ao edifício que foi construído por Deus, aonde nós iremos habitar, na nossa morada celestial. E aí ele fala, essa habitação terrena, ela se corrompe dia após dia, enquanto que a habitação eterna é indestrutível. Aleluia, Pai. Irmãos, quando nós estivermos ali, formos ressuscitados e estivermos com os nossos corpos glorificados, irmãos, nós seremos seres eternos. Aleluia. Transformados à imagem do Senhor. Amém. Irmãos, é interessante a gente dedicar tempo pensando nessas coisas, nas pessoas que nós vamos encontrar. A gente não tem certeza se as pessoas que convivem conosco, que amamos, vão estar lá. A gente não tem certeza nem da nossa própria salvação, porque nós precisamos confirmá-la dia após dia. Mas é tão bacana pensar que você vai ter acesso a Davi, que você vai ter acesso a grandes homens e grandes mulheres que foram mestres nesse tempo. Amém? Pessoas que foram ali exemplos de homens da fé. Sabe? Vai ser bacana, irmãos. A gente cria essa expectativa dessa família que Deus está criando aqui na terra. Amém? Que estaremos juntos ali, seremos família de Deus, povo de Deus, na morada celestial. Aleluia. Essa certeza que Paulo tinha da vida eterna fazia com que ele almejasse conhecer esse estado permanente de perfeição, de glória, de felicidade, livre de tribulações, de doença, de sofrimentos constantes, etc. Amém? Vou ler tudo aqui, irmãos, e aí vamos meditando. Vou ler do versículo 1 até o versículo 5. Estamos certos de que se essa nossa temporária habitação terrena em que vivemos for destruída, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus não construída por mãos humanas. Enquanto estivermos morando nessa tenda, gememos, almejando ser revestidos da nossa morada celestial. Porquanto, se de verdade estivermos vestidos, não seremos surpreendidos sem roupas. Porque quando estivermos residindo nesse tabernáculo, murmuramos e somos angustiados, pois não queremos ser despidos, mas sim revestidos da nossa casa celestial, para aquilo que é mortal seja completamente absorvido pela vida. Amém. Paulo coloca uma condição aqui nos versículos 3 e 4. Estar vestidos. Quando Paulo fala de estar vestidos, ele está fazendo referência a vestes de justiça. Vestes de justiça. Irmãos, quando Adão e Eva pecaram, quando a gente lê o Gênesis ali, o que a gente percebe neles que faz com que a gente perceba que chegou à compreensão de pecado? Eles se perceberam nus. Então, quando Paulo fala aqui de estar vestido ou de estar nu, faz referência a essa nudez, a essa separação de Deus que nos faz sentir descobertos, irmãos. E aí ele fala que, porquanto, se de verdade estivermos, versículo 3, vestidos, não seremos surpreendidos sem roupa. Então, ele está falando de vestidos, de vestes de justiça, justificados. Amém? Em Cristo. O preço foi pago, eu não devo mais nada. Amém, irmãos? Então, se eu não vou estar me sentindo descoberto, eu não vou estar me sentindo nu. E a gente pode fazer essa referência a Adão e Eva ali no paraíso, que eles entenderam que pecaram e estavam nus. Não, nós vamos estar revestidos de vestes de justiça. Aleluia, aleluia. Então, todas as vezes que a gente está sem Jesus, irmãos, que a gente está sem perdão de pecados, é quando estamos em rebelião, vivendo de acordo com as paixões desse mundo, é quando nós estamos nus. Amém? Aleluia.
As vestes de justiça só podem ser dadas por Deus, mediante a fé em Jesus, em seu sacrifício, na sua morte, na sua ressurreição e na salvação que ele nos trouxe. Amém? A justiça de Deus nos reveste de salvação. Aleluia. No versículo 4, Paulo explica que não é que ele desejava a morte, irmãos. Então ele fala aqui, porque enquanto estivermos residindo nesse tabernáculo, né, nesse corpo que se deteriora, murmuramos e somos angustiados, pois não queremos ser despidos, mas sim revestido da nossa casa celestial. Então ele fala assim, olha, eu não quero entrar em pecado, né? A gente está murmurando, a gente está vivendo aqui, nós vamos cumprir aquilo que precisamos cumprir, mas eu não quero ser despido. Eu não quero estar em pecado. Então ele não está dizendo assim, não, eu desejo a morte a todo preço, a todo custo, não. O que ele está dizendo é que eu estou nesse tabernáculo, eu estou vivendo aqui, estou passando por essas circunstâncias, mas eu não quero ser encontrado nu em pecado, eu quero ser encontrado revestido da nossa casa celestial, para que aquilo que é mortal seja completamente absorvido pela vida. Então, esse versículo 4, na verdade, às vezes a gente não consegue absorver a compreensão dele, mas o que ele está dizendo é isso. Ah, não é porque eu desejo tanto os céus, que eu desejo tanto a eternidade, que eu estou aqui pregando a morte física, não. Nós vamos viver o que tiver que viver, nós vamos passar pelo que tiver que passarmos, vamos estar vestidos de vestes de justiça preparados para o tempo em que nós vamos ser revestidos pelo nosso tempo de glória, pelo nosso corpo glorificado. Amém? Aleluia. Paulo ainda fala, né, que somente uma vida terrena completamente dedicada a Deus e à sua vontade podem nos garantir, por meio de Cristo, a vida eterna e a nossa salvação, que é o estar vestidos. Amém? Versículo 5. Parou para isso e concedeu-nos o Espírito Santo como plena garantia do que está por vir. Plena garantia aqui, em muitas traduções, está como penhor. Então, qual a garantia maior que eu tenho de que as promessas de Deus vão se cumprir? O próprio Deus habitando em mim. Irmãos, é muito especial isso e a gente não se dá conta dessa grandeza, meus irmãos. Mas essa é a maior garantia. É o próprio Deus que nos prepara para viver ansiosos por esse tempo que vai chegar. Essa expectativa o próprio Espírito Santo cria em nós. De que somos guardados, somos cuidados e que temos um Pai bom e que vamos estar com Ele. Então, Paulo diz aqui, ó, que foi Deus mesmo quem nos preparou para o Santo como garantia dessa morada celestial, desse tempo que estaremos com Ele e com Cristo nos céus. Amém? Aleluia. O próprio Espírito Santo nos ajuda, nos fortalece e nos renova as expectativas para o grande dia em que nos encontraremos com o Pai na vida eterna. Aleluia. Agora, dos versículos 6 ao 8, nós vamos ver ali a terceira atitude que Paulo sugere que nós tenhamos em meio às tribulações, que é manter sempre o bom ânimo. Amém? 6 a 8. Portanto, andamos sempre confiantes, cientes de que enquanto presentes nesse corpo, estamos distantes do Senhor, pois vivemos por fé e não pelo que nos é possível ver. Sendo assim, caminhamos em confiança e preferimos estar ausentes desse corpo para estarmos completamente presentes com o Senhor. Então, quando ele fala andamos sempre confiantes no Senhor, irmãos, é isso. Estamos sempre confiantes. Nós cremos nas promessas e nós vamos nos permanecer aqui, nos manter aqui e a nossa confiança está nele. E aí ele fala que enquanto presentes nesse corpo, estamos distantes do Senhor. Aí pode parecer um paradoxo, né? Irmã, você disse que o próprio Deus habita em nós. Aí aqui está dizendo que nós estamos distantes do Senhor. Nós estamos vendo aqui que Paulo o tempo todo fala dessa morada eterna do cristão. E ele fala dessa expectativa de estar nos céus, de estar na companhia de Deus, de estar na companhia de Jesus. Então, irmãos, nós precisamos lembrar que Paulo foi um apóstolo que não conviveu com Jesus como os 12. Amém? Ele não conviveu, o ministério dele não foi aquele ministério em que Jesus foi lá, escolheu, separou e conviveu com Jesus aqui. Ele foi chamado por Jesus, sim, segundo a vontade de Deus, mas depois, irmãos. Então, ele tem essa expectativa do tempo em que ele vai estar caminhando com Jesus. E como nós sabemos que isso vai acontecer? Porque Jesus morreu, venceu a morte, ressuscitou e voltou à terra no seu corpo glorioso. Irmãos, Jesus entrou, conviveu com os apóstolos aqui um tempo nessa terra. Jesus sentou, Jesus comeu, Jesus conversou. Após a ressurreição. Então, quando ele fala de estamos distantes do Senhor, estamos distantes fisicamente, espiritualmente estamos aqui.
Amém? No nosso espírito, o Espírito Santo de Deus em nós, é a presença do próprio Jesus, do próprio Deus conosco. Mas quando ele fala dessa expectativa que ele tem aqui, de que, né, enquanto presentes nesse corpo estamos distantes do Senhor, é porque nós só vamos estar realmente presentes com Jesus quando nós estivermos nos céus, na glória. Amém? Ele em glória e nós ali também sendo transformados. Aleluia, irmãos. Eu também tenho expectativa por esse dia. Não sei como é que Jesus vai separar tempo para tudo, né? Para todos, todo mundo querendo estar ali, mas é isso, é tudo novo, irmãos. A nossa compreensão não alcança o que Deus preparou para nós na vida eterna. Amém? Aleluia. Pois vivemos por fé e não pelo que nos é possível ver. Então, em outras traduções, nós vivemos por fé e não por vista. Irmãos, nós precisamos ter essa esperança, né, de que vamos estar com Jesus, nós precisamos ter essa esperança de que estaremos ali nos céus, de que seremos salvos. Então, nós precisamos crer que Jesus tem caminhado conosco, tem nos ensinado por meio do seu Espírito Santo, dia após dia. E é importante que nós tenhamos certeza das coisas que nós não vemos, irmãos, assim como nós vamos estudar em Hebreus. A fé é a certeza das coisas que não se veem. E também a palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso que Paulo fala, a gente não anda pelo que a gente anda por fé, a gente não anda pelo que vê. Porque se eu tivesse que ver a Jesus, irmãos, como seria bom podermos ter Jesus conosco, né? Como ele teve com os discípulos. Mas está guardado esse tempo, então eu tenho fé nesse dia que ele vai chegar. E eu estou vendo, não, mas eu creio. Porque a fé é a certeza das coisas que não se veem. Amém? Aleluia, mas que vão se cumprir. Aleluia. Precisamos aprender a exercitar nossa fé diariamente. Por meio dela, Deus tem acesso à nossa fidelidade em suas promessas. Quanto mais fé eu tiver nas promessas de Deus, mais eu demonstro fidelidade. Mais eu demonstro amor, mais eu demonstro temor. Amém, irmãos? Aleluia. A fé de Paulo mantinha confiante. Ele não via Jesus, mas sabia que chegaria o dia em que estaria em sua presença física para sempre. Aleluia. Estaremos lá, irmãos. Amém, Senhor? Nos ajuda a confirmar nossa eleição. Aleluia. Capítulo 5, versículos 9 e 10. Por isso, temos a ambição de lhe sermos agradáveis, quer estejamos vivendo nesse corpo, quer o deixemos. Porquanto todos nós deveremos comparecer diante do tribunal de Cristo, a fim de que cada um receba o que merece em retribuição pelas obras praticadas por meio do corpo, quer seja o bem, quer seja o mal. Então, aqui Paulo diz que ele se esforçava, né? Uma das atitudes para poder passar pelas tribulações é se esforçar em agradar ao Senhor. Quando Cristo vier para o julgamento final, ele vai sentar-se e presidir o julgamento de toda a raça humana, crentes e não crentes. E os que confiaram nele, ele vai lhes dar a sua recompensa. Amém, irmãos? A coroa da glória. Aleluia. Então, nós vamos ter a recompensa de todas as boas obras que foram feitas por meio da fé que nós tínhamos nele. E os ímpios serão julgados e condenados ao castigo eterno e ao fogo que não se apaga, né? Em algumas traduções, do lago de fogo. Irmãos, quem quiser compreender um pouco mais, o próprio Jesus falou sobre esse assunto lá em Mateus, no capítulo 25, do versículo 31 ao 46. Amém? A pastora Iracema citou um pedacinho dessa passagem no culto de domingo, mas eu quero que os irmãos gastem um tempo para entender o que é o tribunal de Cristo e entender que quando Paulo está falando aqui que temos a ambição de sermos agradáveis, vivemos nesse corpo ou quer o deixemos, é cumprir a vontade de Deus, irmãos. Cumprir a vontade de Deus. Amém? Ser agradável a Deus é crer em suas promessas, se manter em fé e não pelo que você está vendo, e cumprindo a sua vontade. E aí ele fala mesmo desse comparecimento diante do tribunal. Olha, aqueles que são eleitos, aqueles que confirmaram a sua eleição, vão ser ali receber a sua recompensa dada por Jesus naquele grande dia. Amém? E a nossa maior recompensa, irmãos, é a confirmação da nossa eleição, é a nossa ida aos céus, é a nossa salvação. Amém? Mas ele vai retribuir conforme as obras de cada um. Mas aqueles que não receberem, irmãos, é destinado ali o tempo da morte eterna. A gente precisa compreender que Paulo aqui está falando para crentes. Amém? A gente entende que essa Bíblia, que esse trecho da Bíblia, que essa carta foi escrita
os crentes de Corinto. Mas por que Paulo fala desses assuntos, falando de morte, de lago de fogo, para crentes? Porque, irmãos, haviam muitos ali que estavam sendo seduzidos pelas falsas doutrinas. Muitos que estavam ali recebendo conselhos de judaizantes que a fé pela graça não era suficiente para ser salvo, que precisava cumprir toda a lei, ou ali pontos da lei. Então, Paulo ele fala, olha, nós precisamos agradar o Senhor. O que é agradar o Senhor? Receber seu sacrifício. Entender o que é a graça, o que é o evangelho da graça. Porque para muitos falsos apóstolos, o evangelho da graça era muito simples. Mas por quê? Porque havia uma compreensão equivocada. Que essa graça era algo que você podia levar a vida do jeito que quisesse. Não é assim, irmãos. Nós que somos crentes sérios sabemos que não é assim. Viver o cristianismo abrir mão de si, das suas vontades, do seu querer. Abrir mão das coisas que o mundo oferece o tempo todo. Então, é pela graça, mas não é de graça. Amém? Nós precisamos não pagar um preço, como a gente diz, né? Pagar um preço, não tem preço. O preço foi pago por Jesus. Mas nós precisamos sim nos submeter à obediência a Deus, à sua vontade. Amém? Dar prioridade àquilo que é a vontade de Deus e aos seus ensinamentos. Então, ele está alertando aqui, olha, vai ter o tribunal de Cristo. E aqueles que estiverem segundo a vontade de Deus e aos ensinamentos de Cristo vão receber recompensa das suas obras. E aos que não, estarão ali, aos ímpios, estarão ali, receberão a ida, né, para esse lago de fogo, para esse fogo que não se apaga. Amém? Paulo cria nas promessas feitas por Deus e por Jesus, e cria também nas suas recompensas. Todas essas promessas o encorajavam ainda mais a agradar o Senhor em tudo. Amém? Então, irmãos, essa aqui é a primeira parte em que Paulo, ele dá esses conselhos, fala sobre essas atitudes que todo cristão deve ter em meio às tribulações. Olha, mantenha um bom ânimo, persevere, seja confiante. Amém? Esteja ali firmes perante o Senhor. E também tenha essa consciência de que nós precisamos agradar o Senhor em todas as coisas, porque o maior sacrifício ele já fez. Ainda que nós vejamos as nossas tribulações como quase que insuportáveis muitas vezes, irmãos, o maior preço ele já pagou. Então eu preciso agradar o Senhor, ao meu Deus, ao meu Jesus, que me chamou a ser salvo, que me chamou a ser eleito e me chamou a viver um novo tempo que se confirmará após esse corpo, essa habitação, essa tenda se deteriorar. Amém? Aleluia. E nessa segunda parte, Paulo apresenta 3 motivos pelos quais ele faz o que ele faz. O que Paulo fazia, irmãos? Paulo pregava sem cansar, sem cessar. Paulo abria igreja. Paulo ensinava essas igrejas. Paulo voltava nessas igrejas. Paulo insistia para que eles compreendessem ali a mensagem que lhe foi entregue dos ensinamentos de Jesus. E ele tinha essa vontade, esse desejo de confirmar esse povo como povo de Deus. Amém? Então, esses 3 motivos, ele cita aqui para nós, para que também nos encoraje, irmãos. Amém? A sermos servos, a estarmos ali disponíveis para o Senhor naquilo que Ele nos chama. Amém? Então, esses 3 motivos que Paulo cita são o temor que ele devia a Cristo. Então, ele reconhecia que ele precisava... Irmãos, quando a gente fala de temor, muitas vezes a pessoa compara essa palavra à palavra medo. Demorou muito tempo para eu compreender na minha vida, na minha caminhada cristã, que o temor não é um medo. Ele não deixa de ser um receio, mas o medo, ele sugere uma opressão. Né? E a própria Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. O temor que eu devo a Deus é um respeito àquilo que Ele me pede. É um respeito à vida nova que Ele me trouxe. É um respeito, um cuidado, um zelo com a salvação que me foi disponibilizada. Então, Paulo, ele sabia que ele devia um temor ao Senhor. Amém? Paulo também, o segundo motivo que ele apresenta para passar por tantas coisas e cumprir o ministério dele, era o amor que ele sabia que Cristo tinha por ele. O amor que Cristo tinha dedicado a ele. Amém? E a terceira motivação era a consciência de que ele era parte de uma nova criação, de uma raça eleita. Aleluia? Então nós vamos ver aí esses versículos a partir do versículo 11, eu vou ler tudo, irmãos, até o versículo 17, amém? Portanto, compreendendo o que significa temer ao Senhor, procuramos persuadir todas as pessoas.
o que somos está manifesto diante de Deus. E esperamos que semelhantemente esteja bem claro em vossas consciências. Não estamos tentando outra vez nos recomendar a vós, mas vos concedermos a oportunidade de vos orgulhardes por nossa causa, de maneira que tenhais resposta para os que se orgulham das aparências e não do que está no coração. Pois se enlouquecemos, é por amor a Deus. Se conservamos o juízo, é porque vos amamos. Porquanto o amor de Cristo nos constrange, porque estamos plenamente convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista meramente humano. Ainda que outrora tivéssemos considerado a Cristo assim, agora, contudo, já não consideramos mais desse modo. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já se passaram, eis que tudo se faz novo. Amém? Nesse versículo 11 aqui, irmãos, que ele fala, portanto, compreendendo o que significa temer ao Senhor, que é isso que eu falei para vocês. É esse zelo, esse respeito por tudo que lhe foi entregue. Amém? Como vestes de justiça, como a salvação. Então, ele compreendendo tudo que foi entregue, ele compreende o temor. E por compreender essa necessidade desse temor, ele quer persuadir a todos que estão à volta dele, ele quer que todos compreendam a importância de receber o evangelho, irmãos. Lembra que no versículo anterior ele estava falando do tribunal de Cristo, irmãos? Que aqueles que não recebem, que aqueles que não andam segundo a vontade, não vão receber a salvação, não vão receber a vida eterna. Então ele coloca aqui, ó, compreendendo o que significa temer o Senhor, compreendendo que vai ter um tribunal onde Jesus vai ser o justo juiz. Eu preciso convencer a todos, eu preciso persuadir a todos desse evangelho. Então ele fala mesmo, é a minha missão. Por isso que eu faço o que eu faço, que eu passo pelo que eu passo. Quanto mais cresce o povo de Deus, mais aflição eu tenho, mas eu preciso, é a minha missão, é o meu chamado. Aleluia! Oh, Senhor, obrigada por Paulo. Então, ele queria que as pessoas entendessem que Jesus não era apenas um juiz. Ele era também o nosso Salvador. Aleluia! Que ele tem o poder de nos salvar ou de nos condenar eternamente. E que devemos a ele todo o nosso amor, respeito, adoração. Amém, irmãos? A Bíblia diz que não devemos temer ao homem, porque o máximo que ele pode fazer é matar o nosso corpo físico. Mas devemos temer aquele que não apenas pode matar o nosso corpo físico, irmãos, mas também fazer perecer a nossa alma no inferno eternamente. Amém? Aleluia. Aleluia. Então, compreendendo esse temor, Paulo se dedica a persuadir as pessoas para que compreendam que devem se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus Cristo. E conclui, Deus sabe das minhas sinceras motivações. Então, quando ele fala aqui, ó, o que somos está manifesto diante de Deus. Esperamos que semelhantemente esteja bem claro em vossas consciências. Ele fala, olha, Deus sabe que quando eu quero persuadir, que eu luto para que se cumpra aqui o meu ministério, Ele sabe das minhas motivações. É a conversão dos meus irmãos. É para que todos compreendam o Evangelho de Cristo. E ele fala, eu espero isso de Deus. Deus ele já sabe da minha consciência, mas eu espero que vocês também, que me conheceram, que conviveram comigo, não tenham dúvidas em relação a isso. Por isso que ele fala, esperamos que semelhantemente esteja bem claro em vossas consciências o que as motivações dele. Que não era ganhar lucros ou elogios ou louros com a pregação do evangelho. A única coisa que Paulo queria era anunciar a Jesus e que almas se convertessem ao Senhor. Que almas fossem salvas. Amém? Aleluia. No versículo 12 que ele diz, não estamos tentando outra vez nos recomendar a vós, mas conceder a oportunidade de vos orgulhardes por nossa causa, de maneiras que tenhais resposta para os que se orgulham das aparências e não do que está no coração. Então, Paulo está dizendo aqui que ele se preocupava o tempo todo em... Irmãos, não sou eu, é Deus quem faz por meio de mim, sabe? Eu não estou tentando me recomendar aqui a vocês, entendam que é o evangelho que eu estou tentando lembrar, que é a palavra do Senhor, sabe? Esse zelo, esse cuidado é com a palavra, mas é também com vocês. Então, estejam gratos a Deus, que levantou um homem, levantou discípulos, levantou missionários para estar cuidando de vocês, da vida espiritual de vocês. Então, todas as vezes que ele fala isso, eu não estou me recomendando. Ele falou, é um zelo do Senhor. Reconheçam o meu cuidado por vocês como um zelo do Senhor. Amém? Então, Paulo falou aqui do temor.
de Cristo. E aí ele passa a falar a partir do versículo 13 do amor de Cristo. Vai do versículo 13 até o 15. Então no versículo 13 ele fala assim: pois se enlouquecemos é por amor a Deus. Se conservamos o juízo é porque vos amamos. Então quando ele fala assim, enlouquecemos, irmãos, os falsos apóstolos diziam que era loucura a mensagem de Paulo, que a graça era loucura. Então, todas as vezes que eles citavam o evangelho da graça, eles diziam que era impossível ser salvo se não fossem pelas obras. Por quê? Porque eles focavam na lei. Irmãos, nós sabemos que pela lei era impossível porque ninguém conseguia cumprir todos os desígnios da lei. Mas, ao mesmo tempo, esses homens diziam que esse evangelho era muito simples, que se não se cumprisse esse ou aqueles procedimentos da lei ali, que não seria salvo. Então, Paulo é um louco, dizendo que é só receber Jesus como Senhor e Salvador e se converter. Porque eles não compreendiam a mensagem do evangelho. Corpo, alma, amém? Espírito, a transformação, irmãos, era completa e gradual, mas eles não compreendiam. Então, por isso eles diziam que era loucura. E aí Paulo fala justamente isso no versículo 13. Pois se enlouquecemos é por amor a Deus. É a mensagem que está sendo pregada, irmãos. Que eles estão dizendo que esse evangelho da graça é loucura, é o amor a Deus. E se conservamos o juízo é porque vos amamos. Se estamos aqui chamando vocês à razão, é por amor a vocês, porque queremos que vocês confirmem a salvação. Amém? Versículo 14. Aleluia. Vou fazer referência aqui, irmãos, a 1 Coríntios. Os irmãos não precisam ir lá, eu não vou abrir e não vou ler, mas recordar um pouquinho ali do capítulo 18, versículo 20, que a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Amém, irmãos? Então, lá em 1 Coríntios, nós já estudamos essa parte, que Paulo falou que a palavra da cruz é loucura para os que perecem. E esses falsos apóstolos entendiam a mensagem do evangelho como loucura. Amém? Aleluia. Versículo 14. O amor de Cristo constrangia Paulo, que foi perdoado de todos os seus pecados e de todas as atrocidades que ele havia cometido outrora contra a igreja de Cristo. Então diz aqui, no versículo 14, porquanto o amor de Cristo nos constrange, porque estamos plenamente convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. Paulo se constrangia, irmãos, por tudo que ele tinha passado, por toda a perseguição que ele tinha causado à igreja, todas as mortes de cristãos pelo qual ele foi culpado. Então, ele foi perdoado, ele recebeu perdão, ele recebeu um amor que nem ele, eu acho que todos os dias Paulo ali aprendia um pouco mais desse amor. Porque como que ele fez tantas coisas, cometeu tantas atrocidades e ele era salvo? Às vezes nós temos dificuldade de entender esse perdão, porque o inimigo, ele lança o tempo todo sobre as nossas mentes que somos culpados. Amém? Irmãos, só fazendo uma retificação aqui nos versículos que eu citei, é 1 Coríntios 1, do 18 ao 25. Amém? Que fala sobre a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Amém. Então, irmãos, aqui quando ele fala desse versículo 14 sobre esse amor que constrange, ele se olha como pecador, ele se olha como esse homem que foi tão falho em tantas coisas diante de Deus, mas que recebeu perdão dos pecados, que se arrependeu e recebeu perdão. Então, ele fala que eu estou plenamente convencido de que um morreu por todos e logo todos morreram, ou seja, eu estou morto nos meus pecados. Jesus cumpriu tudo ali naquela cruz, irmãos. Então, nós fomos salvos, aleluia. Todos que nele creram. Então, a única coisa que eu queria que os irmãos fizessem aqui, uma pequena ressalva, que fala, um morreu por todos, logo todos morreram. Irmãos, esse todos aqui, nós precisamos compreender o contexto todo, amém? Então, o tempo todo nós estamos falando de Cristo. E a palavra, ela se confirma por meio dos textos, que é por isso que Deus tem esse conjunto de escritos para que nós compreendamos a sua vontade, compreendamos os seus desígnios e aquilo que ele está nos ensinando. Então, quando a gente volta ali em João 3,16, a gente vai ver que tem aqueles que são salvos porque receberam Jesus. Então, como é que fala lá em João 3,16? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, nós precisamos entender que aqui, um morreu por todos, logo todos morreram. Um morreu por todos
aqueles que nele creem, porque são esses que vão ter a vida eterna. Então, aqueles que receberam a Jesus, morreram com Jesus naquela cruz para a velha vida, para os pecados, amém? Recebemos um novo espírito, um espírito pleno, e somos transformados dia a dia. Então, ele fala que um morreu por todos, logo todos morreram, irmãos. Então, usem sempre as escrituras para quando a gente tiver dúvida em relação a um ou outro termo. Todos que creram em Jesus. Amém? Aleluia. Versículo 15. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Aqueles que vivem. No versículo 14 diz que todos os que creram em Cristo morreram com ele na cruz. E os que vivem são aqueles que com ele foram ressuscitados. Amém? Que tem uma nova vida. Aleluia. Uma vez salvos, não vivemos mais para nós mesmos, mas sim para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Qual que é o centro hoje do nosso caminhar, da nossa vida? Jesus. A quem que nós clamamos quando precisamos de algo? A Jesus. A quem que nós glorificamos quando percebemos o amor, o agir, a misericórdia? A Jesus. Amém? Então nós precisamos estar conscientes disso, que nós não vivemos mais para nós. Vivemos para agradar a Deus por meio da fé que temos em Jesus. Ele é o nosso centro. E nós precisamos clamar isso com todas as nossas forças todos os dias. Seja o centro. Seja o centro. Seja o centro, Jesus. Que eu não desvie o meu foco. Que eu mire nas coisas invisíveis, não nessas que eu estou vendo. Amém? Porque essas podem me fazer fraquejar na minha fé. Aleluia. E aí ele fala, olha, assim no versículo 16. De agora em diante, ninguém mais consideramos do ponto de vista meramente humano. Ainda que outrora tivéssemos considerado a Cristo assim, agora, contudo, já não o conhecemos mais desse modo. Esse tempo todo que Paulo fala desse amor de Cristo por nós, é esse amor que faz ele se dedicar corpo, alma, mente, coração. E é esse amor que ele sugere que nós reconheçamos para que nós sejamos transformados também, irmãos. E que a gente vá deixando de lado aquilo que não é importante e priorize. Porque foi esse amor que nos libertou, foi esse amor que perdoou os nossos pecados, foi esse amor que nos deu direito à vida eterna. Então Paulo, ele vira e mexe, ele faz referência àquilo que ele foi e ao que ele se tornou. Graças à misericórdia, à bondade, ao amor de Deus que nos enviou Cristo. O Evangelho da Graça. Amém? A graça de Deus sobre sua vida, o impulsiona sobre Paulo, é o que impulsiona a querer que todos compreendam quem foi Jesus, o que é esse Evangelho, esse tamanho desse amor. Ele quer que as outras pessoas que convivem com ele, essas outras pessoas dessas outras igrejas, tenham acesso à mesma graça, irmãos. Ele anseia por isso. Que as pessoas tenham essa expectativa com o céu, com essa morada celestial. Ele tinha um desejo de levar a mensagem da cruz, de levar o Evangelho de Cristo, para que ele sabia que Jesus podia voltar a qualquer momento. Ele achava que Jesus ia voltar naqueles dias. Então ele queria que as pessoas compreendessem, Jesus pode voltar a qualquer momento. Recebam a Jesus. Recebam esse Evangelho. Amém? Paulo reconhece que outrora conhecia Cristo, e foi o que eu li no versículo 16, segundo a compreensão humana. E ele, outrora, via Jesus como falso profeta também. Amém? Ele não reconhecia ele como Messias, mas essa percepção de Paulo era segundo a carne. A gente lembra que Paulo era fariseu, né? Que Paulo ele conhecia muito bem a lei e ele tinha essa percepção racional de Deus. Porque a percepção espiritual, irmão, só veio depois que ele conheceu Jesus. Amém? Então, ele fala que ele já não conhece mais a Jesus segundo a carne. A transformação dele foi tão grande que ele fala, ó, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista meramente humano. Ainda que outrora tivéssemos considerado a Cristo assim, ou seja, outrora ele via a Cristo como um falso profeta, como um homem que estava aqui tentando eleger seguidores e deturpar a palavra de Deus. Ele fala, contudo, já não o conhecemos mais desse modo. E aí vem o versículo 17, que confirma essa mudança de paradigma, irmãos. Que aí ele fala, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram.
eis que tudo se fez novo. Algumas versões vão estar como nova criatura, irmãos, mas o original do grego, ele está como nova criação. E a nova criação é maior, é mais amplo. Porque quando eu falo de nova criatura, eu estou falando de mim ou de Paulo. Mas quando nós falamos de nova criação, nós falamos dessa raça eleita, dessa nação santa que se estabeleceu em Jesus. Então ele fala, olha, uma vez que eu reconheci a Jesus como Salvador, que eu criei, que eu confessei essa salvação, eu sou parte de um novo reino, do reino de Deus. A minha visão mudou completamente. Ainda que em algum momento, lá atrás, eu tivesse essa percepção humana, agora não. Agora mudou. E essa mudança fez com que essas coisas velhas, esse olhar com o véu, se passasse. O véu foi rasgado para Paulo naquele momento lá em Damasco, que ele teve aquele encontro verdadeiro com o Senhor. Foi rasgado e toda a compreensão dele mudou. Então, o que a gente percebe, irmãos? O que nos torna verdadeiramente uma nova criatura? Uma nova criação? O que nos introduz no reino de Deus? Uma mudança de entendimento. Irmãos, e o que faz com que o nosso entendimento esteja aberto à mudança? É a presença do Espírito de Deus em nós. É a única forma, irmãos. Porque pelos olhos, pelo que a gente vê, pelo que a gente entende, as coisas de Deus são loucuras mesmo. Mas quando a gente recebe o Espírito, irmãos, a gente vai entendendo a palavra, a gente vai aprendendo, a gente vai compreendendo e vai aprendendo de Deus, vai se tornando tudo tão real. A gente começa a olhar para as coisas espiritualmente. Uma situação que você passa, uma circunstância que você passa e que você não se percebe só, irmãos, muda. E aqui Paulo está falando justamente disso, que se alguém está em Cristo, naturalmente, é parte do reino e é uma nova criação. O entendimento mudou, porque ele está falando justamente de que ele já considerou a Jesus de forma meramente humana, mas hoje ele já não vê dessa forma. As coisas velhas já se passaram, tudo na vida dele se fez novo, tudo na vida dele se faz novo na minha e na sua vida, porque recebemos a Jesus. Aleluias! Em Cristo as coisas antigas, o velho homem é deixado para trás e progressivamente tudo se faz novo. Já não somos mais chamados a andar, a viver e a pensar segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus, que passa a habitar em nós. Quando Paulo recebeu a Cristo, o véu se rasgou, como a gente viu lá no capítulo 3, irmãos. E todo o seu entendimento mudou. O acesso direto a Deus por meio do seu Espírito Santo nos trouxe iluminação e revelação acerca das coisas divinas e espirituais. Paulo já não via mais as coisas de Deus segundo a carne e tudo se fez novo. Podemos perceber uma verdadeira conversão a Cristo quando vemos a mudança na capacidade de enxergar o mundo, na forma de se perceber no mundo, na forma de reconhecer a Deus como Pai, como Senhor e a Jesus como seu Filho, como nosso Salvador. Quando essas compreensões chegam, irmão, e se estabelecem, sabemos verdadeiramente que o Espírito de Deus está habitando em nós, que aquele Espírito que estava morto reviveu, ressuscitou e que caminha aguardando ansioso pelo momento em que não só o Espírito, mas esse corpo físico também será regenerado. A mente ela está sendo transformada dia a dia. Amém? Mas a perfeição, irmão, só lá no céu. Todas as vezes que nós recebemos a Jesus, a primeira coisa que muda é o entendimento. Após essa mudança, as outras coisas vão mudando, os nossos paradigmas vão mudando, as nossas vontades vão mudando, os nossos desejos vão mudando. Irmãos, muda tudo. Muda o jeito de pensar, o jeito de falar, o jeito de agir, o jeito de sentir, o jeito de vestir, o jeito de proceder. Progressivamente, nós conseguimos isso sozinhos, irmãos? Não. É a presença do Espírito de Deus em nós. É esse penhor, essa garantia, essa plena garantia do Espírito em nós, que vai revelando em nós que somos algo diferente, que somos parte de um povo diferente, que somos uma nova criação. Somos novas criaturas pertencentes à nova criação, ao povo de Deus. Aleluia. Quando ele fala não conhecemos mais desse modo, né, e ele está falando de Jesus porque ele reconheceu Jesus outrora de outra forma, ele faz respeito a essa mudança no entendimento, diz respeito a essa mudança no entendimento, na percepção de quem Cristo é. Uma vez em Cristo, nova criatura, parte de uma nova criação de Deus. A nova criação reconhece Cristo como Senhor, Salvador e Filho de Deus. A nova criação nos torna parte
da família de Deus, da família celestial, que aguarda ansiosamente a sua morada nos céus. Amém? Irmãos, são muitas coisas. Amém? São muitos ensinamentos, são muitas meditações que precisamos fazer acerca dessas coisas. Então, é muito importante que a gente compreenda as atitudes que nós precisamos ter diante dos sofrimentos. E é muito importante que a gente compreenda que nós precisamos mirar no chamado de Jesus para as nossas vidas, que é o de levar essa palavra, que é de persuadir a outras pessoas com o evangelho da graça. Amém, irmãos? Eu não vou parar de falar nisso. Eu acho que nós, enquanto igreja, temos feito pouco. Eu posso estar generalizando, irmãos, me desculpem. Eu sei que uns conseguem mais, outros em medidas diferentes, mas eu sempre acho que é possível fazer mais. Então, Paulo fala de persuadir. Primeiro, por quê? Pelo temor que ele tem ao Senhor. Ele entende que se ele não confirma a salvação dele naquele dia no tribunal de Cristo, ele pode não estar, ele poderia não estar entre os eleitos, ele poderia estar entre aqueles que vão perecer eternamente no lago de fogo. Então ele não desejava isso para aqueles irmãos daquelas igrejas que ele fundava. E nós também, pelo amor de Deus que foi depositado nos nossos corações, que é o segundo tema que ele fala, né? Por que ele fazia, passava por tudo aquilo? Ele, pelo amor de Deus, que foi dedicado a mim. Eu preciso fazer com que as outras pessoas entendam esse tão grande amor, recebam esse tão grande amor. Eu preciso que elas compreendam que por meio desse amor tudo se faz novo. Deixam de ser apenas seres humanos para serem seres celestiais. Amém? Então que a gente confirme o nosso chamado, que a gente confirme diariamente a nossa eleição. Que nós nos confirmemos sempre como nova criação do Senhor. Raça eleita, nação santa, sacerdócio real. Mas que no nosso coração queime a vontade de que aqueles que convivem conosco e daqueles que ainda não receberam a Jesus, recebam essa palavra da salvação. Amém? Vamos orar? Senhor, te agradecemos por este tempo, te agradecemos por esses ensinamentos. Pai, às vezes nos sentimos pequenos diante desse chamado, Pai, incapazes, muitas vezes inseguros, mas derrama sobre nós ousadia, intrepidez. Eu sei que o Senhor está forjando o nosso caráter. Eu sei que o Senhor está trabalhando nas nossas almas, está trabalhando no nosso ser, para que essa palavra que temos recebido, Pai, possa ser também espalhada para outros irmãos, que possam vir a crescer também. Pai, que a gente não perca a oportunidade de falar do seu amor, que nós não percamos a oportunidade de falar do amor de Cristo por nós, que nós não nos sintamos só, porque o Teu Espírito Santo nos inspira e nos ajuda em todas as coisas. Então, Pai, te agradecemos por este conhecimento. Peço a ousadia e intrepidez no abrir das nossas bocas para levar o Evangelho da paz. Assim, eu oro com os meus irmãos, concordando e crendo no Teu favor sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, tenham uma noite abençoada, um descanso abençoado. Nos vemos na semana que vem para terminarmos essa parte do capítulo 5. Amém? Fiquem em paz, boa noite.